Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje neste estudo nós iremos compreender sobre a graça de Deus. Nós vemos falar muito sobre a graça de Deus, mas muitas das vezes as pessoas que ouvem falar sobre este assunto, elas não têm uma compreensão exata ou profunda do assunto. Então hoje nós iremos abordar aqui na Bíblia textos que nos vão esclarecer a respeito deste assunto. Primeiramente eu quero destacar aqui para os irmãos o que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor que não foi merecido, ou seja, é um favor imerecido. A graça é algo bom que é dado não porque a pessoa que recebe merece, mas porque a pessoa que dá é generosa. Deus nos oferece a salvação de graça. A graça revela o bom caráter de quem dá e não de quem recebe. Ou seja, por este texto aqui nós compreendemos que a graça é um favor imerecido. E a graça revela o bom caráter de Deus. A graça não revela o nosso caráter, mas sim o caráter de Deus, que mostrando o seu amor para conosco, Ele nos oferece a vida eterna de graça na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Vamos aqui ao próximo texto. Como podemos definir graça? Ou seja, qual é o conceito e definição para a palavra graça? Primeiro, a graça é o amor incondicional, o dom gratuito, favor imerecido, a generosidade incondicional. Então nós vemos aqui que a definição de graça é isto, é o amor incondicional. Não é o amor porque a pessoa merece, porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa faz obras de caridade. Não é por nada disso, mas sim porque Deus é generoso. Então a graça é um favor imerecido, é um amor incondicional. Primeiro, a graça é o ato de clemência, que favorece um condenado. É um favor concedido por Deus. Ou seja, nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados, mas Cristo veio neste mundo e carregou as nossas culpas e recebeu a sentença de morte em nosso lugar para que nós tenhamos vida por Ele, porque Ele enfrentou a morte e venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Segundo, a graça é a mercê. O que é a mercê? Mercê é o preço pago. Ou seja, Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados. Ele se fez paga, Ele pagou pelos nossos pecados. Havia uma dívida que nós tínhamos com Deus. Em Colossenses 2, verso 12 a 15 em diante, diz que quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz, o detrimento da dívida que havia contra nós foi anulado, foi rasgado, porque Cristo, ao morrer na cruz, Ele pagou a dívida por nós. E terceiro, a graça é a dispensação. O que é a dispensação? É a licença ou permissão para não fazer algo de que se estava obrigado. Ou seja, havia inúmeras ordenanças, leis que o ser humano deveria cumprir. Então Cristo veio segundo a lei, Ele se fez maldição por nós para nos resgatar da maldição da lei, porque a lei diz: maldito todo aquele que não cumprir todas essas prescrições. Então Cristo se fez maldição por nós para nos resgatar da maldição. Ou seja, agora nós não temos mais essas obrigações da lei, pois estamos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. E quarto, a graça é o benefício. O que é o benefício? É o serviço ou bem que se faz gratuitamente, ou seja, é a própria graça de Deus. Agora vamos abrir aqui a nossa Bíblia
em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 11, que diz: Jesus se despojou da sua glória por nós. Coloque isso em sua mente. A graça de Deus é um favor imerecido. E agora nós iremos ver na Bíblia realmente os textos que falam a respeito disso. Então veja, Jesus se despojou da sua glória por nós. Filipenses 2, versos 5 a 11. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, o Senhor Jesus, existindo em forma de Deus, ele se esvaziou da sua glória. Entenda isso. Ele, subsistindo em forma de Deus, ele deixa a sua condição, ele se rebaixa na condição de homem, e ele suporta todas as nossas aflições, as nossas dores, os nossos medos, e enfrenta a morte de cruz por nós. E isto é a graça de Deus. O Senhor Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Ele passou por todo esse processo por nossa causa para nos conceder a salvação. E aqui no verso 8 e 9 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu querido irmão, entenda que Jesus, subsistindo na forma de Deus, ele se esvaziou, ou seja, ele se humilhou, ele sofreu, ele morreu no madeiro por nós. Mas Deus o honrou, Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então compreenda que, se você crê em Jesus, você vai passar por dificuldades, porque o próprio Senhor Jesus passou. Mas entenda também que quando o Senhor Jesus passou pelas dificuldades e venceu, Deus o exaltou, Deus o honrou, ele deu um nome que está acima de todo nome. Ou seja, no final de toda a nossa luta, Deus nos honrará, Deus nos dará o galardão, nos dará a vitória, a vida eterna. Compreenda isto. Vamos ao próximo texto, que diz aqui: Jesus provou a morte por nós. Hebreus 2:9. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aleluia! Veja, meu querido, isto é a graça de Deus. O Senhor Jesus, subsistindo em forma de Deus, ele se humilha e se faz carne, habita no meio de nós, se faz inferior aos anjos, ele paga o preço por nós. Ou seja, como está dizendo aqui no próprio texto, vemos, porém, aquele Jesus que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos nós. Ou seja, ele prova a morte por nós. Então compreenda que tudo o que nós passamos, todos os nossos medos, as nossas angústias, o Senhor Jesus, ele passou por isso. E ele passou pela morte, para que ele pudesse, ou para que através disso, ele nos livre da morte eterna. Então o Senhor Jesus, ele passa pela morte para nos resgatar da morte, porque o salário do pecado é a morte. Jesus é a vítima de expiação pelos nossos pecados.
1 João capítulo 2, verso 2. Jesus Cristo, o justo, Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja, meu querido irmão, o Senhor Jesus, sendo justo, Ele se fez vítima para pagar os preços dos nossos pecados. O que é propiciação? A propiciação é o preço que foi pago. Nós vemos no antigo regime da lei, na lei cerimonial, que quando um israelita ele pecava, ele levava um animal, uma vítima, um animal inocente, para oferecer em sacrifício pelo seu pecado. Chegando na tenda da congregação, ele se dirigia ao sacerdote e ali ele colocava a mão na cabeça daquele animal, confessava o seu pecado, e o sacerdote degolava o animal e parava o sangue daquele animal numa pia, e dali o sacerdote pegava o sangue daquele animal e aspergia nas pontas do altar. Ou seja, aquilo era uma figura do sacrifício de Jesus Cristo. Porque nós temos que compreender o seguinte, meu irmão. No Antigo Testamento, quando uma pessoa ele pecava, como eu já disse, aquele ritual era para mostrar para a pessoa que quem deveria morrer pelo pecado era a pessoa. Porém, aquele animal estava morrendo. Aquele animal ele estava morrendo no lugar daquela pessoa. Então, através do sangue daquele animal, aquela pessoa adquiria reconciliação com Deus. Então, quando Cristo veio a este mundo, Ele se fez vítima de propiciação pelos nossos pecados, para que através do sacrifício dEle, para que através do derramamento do sangue dEle, nós obtêssemos o perdão e a reconciliação com Deus. Vamos aqui ao próximo texto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Jesus é a vítima de propiciação pelos nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós, a fim de que por ele nos tornemos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, ele nunca pecou. Ele habitou na condição carnal, na condição humana, mas ele não pecou. Ele participou de todas as coisas, exceto no pecado. Mas Deus, por causa de nós, Deus fez de Jesus uma vítima, um sacrifício pelos nossos pecados, para que através de Cristo nós nos tornemos justiça de Deus. Amém? Vamos aqui ao próximo texto. Ele nos conduziu à glória por meio de seus sofrimentos. Hebreus capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Ou seja, o Senhor Jesus, é por meio dele que todas as coisas existem, pois a palavra de Deus nos diz que tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, através dos sofrimentos de Cristo, nós somos aperfeiçoados e conduzidos à glória de Deus. Veja que maravilha, isto é a graça de Deus, meu irmão. Compreenda isto. Veja, Jesus participou da mesma condição que nós. Hebreus capítulo 2, verso 14, 15 e 16. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e do sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Veja, meu irmão, aqui a palavra está nos revelando que o Senhor Jesus ele participou da mesma condição que nós. Ele participou da carne e do sangue, para que através disso ele passasse pela morte. E ao passar pela morte, ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele vence o diabo. Porque o diabo, Satanás, tinha toda a humanidade em suas mãos por causa do pecado, por causa da transgressão. Então o Senhor Jesus, ele veio e participou da mesma condição que nós. Compreenda que ele é o nosso sumo sacerdote. Sem ele, nós não conseguimos alcançar a nossa salvação.
porque ele se fez como nós para nos levar a Deus. Vamos ao próximo verso, verso 15. E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, pois na verdade Jesus não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, meu irmão, o que detinha a humanidade nas mãos de Satanás era a morte. Quando o Senhor Jesus ele passa pela morte e ressuscita ao terceiro dia, ele tira este poder das mãos de Satanás. A humanidade toda estava no cativeiro nas mãos do diabo, mas quando Jesus vem, ele nos liberta desse cativeiro. Então a palavra está nos dizendo aqui que Jesus ele não veio prestar auxílio aos anjos. Ou seja, o Senhor Jesus ele não veio por causa dos anjos caídos, mas ele veio sim por causa da descendência de Abraão, porque ele em tudo ele foi provado. Ele foi tentado, mas ele venceu a tentação. E ele foi feito sumo sacerdote e está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Então, se você está passando por uma dificuldade, não desanime. Compreenda que o Senhor Jesus, ele passou pelas mesmas dificuldades. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve frio, ele teve angústias, ele foi perseguido e por fim ele foi morto. Mas ele venceu todas essas coisas. Então, se você está num momento difícil, compreenda que a graça de Deus pode te alcançar neste momento. E que se você entregar a sua vida a Cristo e clamar a Ele, Ele te socorrerá. Ele enviará o Espírito Santo para te consolar, para te dar força para que você vença. Saiba que Cristo, Ele passou pelas mesmas condições que nós. Por isso, Ele pode interceder por nós, Ele pode compadecer das nossas fraquezas, porque Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Ele compreende o que nós vivemos, pois Ele viveu como um de nós. Ele teve que trabalhar para comer, Ele teve que andar a pé de uma cidade a outra, então Ele sabe as dificuldades. Naquele tempo não tinha carro, não tinha moto, mas o Senhor Jesus, Ele cumpriu o seu ministério, não se favorecendo de nada, nem de um animal para cavalgar, mas sim Ele enfrentou todas as dificuldades, para que Ele pudesse nos socorrer em todas as nossas fraquezas. Amém? Vamos ao próximo texto. Nisto conhecemos o amor de Deus. 1 João 4,10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então esta é a graça de Deus, meu irmão. Não fomos nós quem amamos a Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Deus é quem nos amou primeiro e nos escolheu e enviou o seu Filho para pagar a dívida que nós tínhamos que pagar. Ou seja, nós não tínhamos como pagar essa dívida. A única coisa que estava decretado para o ser humano era a morte, mas o ser humano não pagava a sua dívida para com Deus através da morte. Ou seja, o ser humano recebia a condenação após a morte. Mas quando Jesus vem, Ele vem para pagar essa dívida por nós. Ele sendo inocente, Ele morre pelos pecadores. Ou seja, então, se nós cremos nele, nós não temos mais dívida para com Deus. Porque através da justiça de Cristo nós somos justificados e não há mais dívida para com Deus. Então é nisto que nós conhecemos o amor de Deus, que envia o seu Filho unigênito para morrer no madeiro por nós, para pagar o preço por nós. Romanos 5, versos 6 a 11. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo um homem bondoso
alguém ouse morrer, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Veja, meu irmão, Cristo veio a seu tempo para morrer pelos pecadores, pelos ímpios. Veja como é grande o amor de Deus, porque dificilmente alguém se dispõe a morrer por um justo. Então compreenda que Deus mostra o seu amor, que Cristo, sendo justo, sendo santo, ele vem e morre pelos pecadores. Veja quão grande é o amor de Deus. E pelo sangue de Cristo nós seremos salvos da ira que está por vir sobre a terra. Como disse aqui no verso 10, que diz: muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos da ira pela sua vinda. Ou seja, pela vinda de Cristo, pela vida dele, nós seremos salvos da ira de Deus. Nós que cremos nele, nós que entregamos a nossa vida a ele. No verso 11 diz: e não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados. Mas através do sacrifício de Jesus Cristo, através do seu sangue, nós fomos reconciliados com Deus. Nós passamos da condição de servos, de escravos do pecado, para filhos de Deus, pela oblação do corpo de Cristo. Ou seja, quando Cristo oferece o seu corpo para ser pregado no madeiro, para carregar os pecados da humanidade, através do corpo de Cristo, através dos sofrimentos de Cristo, através da morte de Cristo, nós somos reconciliados com Deus, nós obtemos justiça para a vida eterna. Aleluia! Que maravilha! Esta é a graça de Deus, que Deus nos oferece gratuitamente. O que é necessário é que nós devemos crer, arrepender dos nossos pecados e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, não resta nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho à semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, se você está em Cristo Jesus e não anda segundo as obras da carne, não anda segundo o curso deste mundo, não há nenhuma condenação para você, porque Cristo já pagou o preço da condenação por você. Ele venceu e Ele te diz neste momento: eu venci, meu filho, se você está comigo, você também vencerá, porque a tua vitória não depende das suas obras, mas depende do que eu fiz por você na cruz do Calvário. Aleluia! Nós vemos também aqui o texto de Hebreus 4, verso 14 a 16, que diz: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, entenda isto. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, nós podemos nos aproximar com toda a confiança diante do trono da graça, porque temos um sumo sacerdote verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entrou no santuário celestial, não com sangue de touros e de bodes, mas sim com o seu próprio sangue, e ofereceu um único sacrifício por toda a eternidade,
para aperfeiçoar aqueles que se achegam a Ele. Então compreenda, meu irmão, nós temos à direita de Deus Pai um sumo sacerdote que passou pela prova, que passou pela tentação, que passou pela dor, que passou pela perseguição, que venceu a morte e está à direita de Deus Pai. Então, quando você estiver em dificuldade, clame a Ele e Ele te responderá. Se você está em pecado, arrependa-se do seu pecado e saiba que o sangue de Jesus te pode libertar de todos os seus pecados, te pode lavar de todas as suas culpas. Você precisa se arrepender. Então compreenda que nós temos um sumo sacerdote à direita de Deus. Por isso nos aproximemos com toda confiança perante o trono da graça. Aleluia, glória a Deus. Meu querido irmão, esses textos que nós abordamos aqui nos deu para compreender o que é a graça de Deus. Fique com esta mensagem em seu coração, reflita nela e tome uma decisão. Se você ainda não aceitou a Cristo, aceite, porque o tempo da visita dele está próximo. E a palavra de Deus nos diz que quando ele vier, ele voltará para buscar os salvos e não voltará mais para oferecer arrependimento. Então o seu tempo é hoje. Tome uma decisão hoje. Jesus está com os braços abertos, esperando por você. A única coisa que pode te tirar a vitória é a sua incredulidade. Então, se você ouve a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, mas creia em Deus, creia em Jesus e saiba que nele você vencerá, porque ele venceu. Amém? Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e te dê a paz. Se você quiser congregar aqui na casa de oração, no Varinhos Mutuca, os nossos cultos são sexta, 7 horas da noite e sábado, 7 horas da noite. Você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.